Uma revelação chocante. Joaquim Teixeira construiu a sua vida em torno do controlo. Cada escolha, cada investimento, cada passo era meticulosamente planeado, levando-o a um sucesso inigualável. Ele era o mestre do jogo, plenamente ciente da dinâmica da influência, manobrando através dela com uma habilidade incomparável. No entanto, tudo desmoronou num instante, no momento em que a viu. No átrio de um resort de luxo no Algarve, ele encontrou-se a segurar a mão de uma menina com olhos azuis marcantes. Diante dele estava a última pessoa que esperava voltar a encontrar, a sua ex-esposa, Catarina. A criança que ela embalava tinha a idade perfeita. A semelhança era inegável. Uma consciência assustadora enraizou-se no seu coração. Teria Catarina escondido um segredo dele todos estes anos? Teria ele passado inadvertidamente ao lado da sua própria filha, completamente alheio à sua existência? Joaquim não era do tipo de pessoa que se demorava no passado. Toda a de sua vida girava em torno do progresso, tomando decisões sem um momento de pausa, sempre atento ao que estava por vir. Dedicou anos a dominar a arte do controlo, construindo um império através de uma determinação inabalável e disciplina. Para quem olhava, parecia que ele tinha tudo. Um negócio próspero que valia milhões, autoridade, influência e a capacidade de entrar em qualquer lugar e exigir admiração. Enquanto relaxava no opulento átrio do refúgio costeiro, segurando um copo de whisky, uma sensação inesperada começou a instalar-se. A estranha carga da fadiga. Ele saboreou outro gole, soltando um suspiro lento, enquanto os seus olhos se dirigiam para a entrada. Foi nesse momento que a viu. Inicialmente, ele pensou que a sua imaginação o estava a enganar. A figura que saía da porta giratória tinha uma semelhança assustadora com um fantasma do seu passado, uma pessoa com quem ele se tinha certificado de nunca mais se cruzar. Ela movia-se com uma serenidade elegante. O seu cabelo castanho escuro caía-lhe sobre os ombros enquanto embalava a pequena criança nos braços. A visão agitou uma tensão profunda dentro dele. Catarina. Por um breve instante, ele ficou simplesmente a olhar, lutando para compreender a cena diante dele. Ela parecia quase inalterada desde há 3 anos, ainda bela e serena. No entanto, agora havia uma subtil camada de cansaço gravada nos seus traços. Nada o poderia ter preparado para a surpresa de a encontrar ali, naquele cenário inesperado, especialmente com a criança que ela segurava nos braços. Uma menina pequena, talvez com apenas 3 anos, agarrava-se ao pescoço de Catarina, o rosto aninhado no ombro da mãe. Joaquim sentiu os seus dedos fecharem-se em torno do copo que segurava. O bater do seu coração, antes constante e controlado, agora acelerava com uma urgência inexplicável. Ele não via Catarina desde que a união deles tinha terminado. O divórcio deles tinha se desenrolado sem problemas, sem confrontos dramáticos nos tribunais ou disputas por resolver. Ela tinha partido, e ele tinha-a deixado partir, convencendo-se de que era a decisão certa. Ele mergulhou nas suas tarefas, acreditando que o que eles tinham vivido tinha sido apenas uma distração passageira. Ele tinha progredido, ou assim ele repetidamente se assegurava a si próprio. No entanto, ao vê-la agora, acompanhada por uma criança que parecia estar a apenas um instante de distância da fotografia de quando ela partiu, um arrepio perturbador enraizou-se no seu estômago. Poderia ser a filha dele. E se esse fosse o caso, por que é que ele sentia uma certeza nauseabunda de que já tinha a resposta? Catarina aproximou-se do balcão da recepção, ajustando a menina nos braços enquanto falava com o pessoal do hotel. Joaquim mal notou mais nada na sala. As vozes à sua volta misturaram-se na insignificância, e a música suave que flutuava pelos altifalantes tornou-se um mero ruído de fundo. A sua atenção estava completamente consumida pela semelhança impressionante nos traços da pequena menina.
Mesmo à distância, um intenso sentimento de urgência apoderou-se dele, um instinto que ele nunca antes tinha sentido. Ele sentiu-se compelido a ter uma conversa com ela. Ele procurava clareza. No entanto, assim que ele ponderou o seu próximo movimento, assim que ele lutou para reunir forças para se levantar, Catarina já se dirigia para o elevador, embalando a menina firmemente enquanto desaparecia por trás das portas. Joaquim ficou imóvel, o olhar fixo no vazio deixado pela ausência dela. A existência meticulosamente elaborada que ele tinha estabelecido para si próprio nunca tinha parecido tão precária. Joaquim mal conseguiu descansar naquela noite. Não importava o quanto ele tentasse banir a visão de Catarina e da menina dos seus pensamentos. Persistia, insistindo na sua atenção. Ele dedicou anos a dominar a habilidade de compartimentar, salvaguardando meticulosamente as suas emoções, em busca de lógica e controlo. No entanto, naquela noite, os seus pensamentos eram um confronto tumultuoso de perguntas, cada uma sem resolução. A criança pertencia a ela? Era claro como o dia. A forma como a menina se agarrava a ela era inquebrantável. E a forma como Catarina a envolvia num abraço protetor tornava-o inequivocamente claro. No entanto, a verdadeira pergunta, aquela que persistia na sua mente, era a que ele duvidava estar preparado para enfrentar. Ela pertencia a ele? Uma peculiar sensação de pânico invadiu-o, um sentimento desconhecido que ele nunca antes tinha experimentado. Se Catarina tinha um filho, o filho dele, por que é que ela o tinha escondido? Seria que ela genuinamente pensava que ele não era digno de saber? Ou talvez ela tivesse assumido que ele não seria afetado de todo. À medida que os primeiros raios de sol começaram a filtrar-se pelas amplas janelas da sua suíte, Joaquim chegou a uma resolução. Ele não se permitiria perder mais um momento na incerteza. Ele procurava a verdade e estava determinado a descobri-la. Depois de um duche rápido e de vestir um dos seus fatos meticulosamente feitos à medida, uma vez que ele acreditava que manter o controlo era essencial em qualquer circunstância, ele dirigiu-se para o andar de baixo. Ele não tinha a certeza se Catarina permanecia no hotel, mas um instinto profundo dentro dele sugeria que ela ainda estava lá. Ela certamente não teria vindo para um lugar como este apenas por uma noite. Enquanto entrava no restaurante, ele examinou a sala com um olhar aguçado. O resort foi projetado para os ricos, aqueles que se permitiam sem esforço escapadelas a meio da semana sem hesitação. No entanto, Joaquim não tinha intenção de os procurar. O seu olhar fixou-se numa mesa pitoresca junto ao terraço, onde Catarina estava sentada com uma jovem ao seu lado. O seu coração acelerou ao vê-los juntos à luz do sol. Catarina parecia tão deslumbrante como sempre. O seu cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo descontraído, exalando uma graça natural no seu comportamento. A criança, se a sua memória não o enganava, chamava-se Sofia, como a recepcionista tinha mencionado na noite anterior. Ela sentou-se em silêncio. As suas pernas pequenas balançavam debaixo da mesa, enquanto ela mordiscava um pedaço de torrada. Foi o primeiro momento em que Joaquim a observou de verdade, e a visão causou um nó de inquietação no seu estômago. Os seus olhos eram de um azul marcante, inconfundivelmente os seus olhos azuis, uma verdade que já não podia ser ignorada. Respirando fundo, ele avançou, aproximando-se da mesa deles com determinação. Catarina sentiu a sua presença antes de ele proferir uma palavra. O seu corpo tensionou-se instintivamente. Os seus dedos agarraram a sua chávena de café com uma nova intensidade. Ela lançou um olhar fugaz a Sofia antes de o encarar novamente. O seu rosto era uma máscara de ambiguidade. Temos de ter uma conversa, afirmou Joaquim, mantendo um tom calmo e ponderado. Catarina fez uma pausa, lançando outro olhar a Sofia antes de finalmente concordar com um aceno de cabeça. Não aqui, sussurrou ela.
encontramo-nos lá fora daqui a 15 minutos. Joaquim assentiu ligeiramente antes de se virar e afastar-se. Ansioso por evitar qualquer drama desnecessário, o seu pulso batia nos seus ouvidos. As emoções enrolavam-se com força logo abaixo da superfície. 15 minutos depois, ele encontrou-se junto ao sereno jardim na borda do resort, com as mãos nos bolsos, a olhar para o vasto oceano. As ondas tumultuosas não ofereciam consolo para a tempestade que se formava dentro dele. De repente, ele reparou em passos a vir atrás dele. Virou-se para ver Catarina parada ali, com os braços cruzados, o seu comportamento cauteloso. Joaquim inalou profundamente, procurando recuperar a sua compostura. "Ela é minha?" perguntou ele. Catarina encolheu-se um pouco. O seu olhar acendeu-se com uma faísca enigmática. Ela soltou um suspiro, olhando brevemente para baixo antes de o encarar nos olhos. "Na verdade," ela murmurou suavemente, "ela é tua." O chão pareceu instável debaixo dos seus pés. 3 anos tinham se passado. Durante 3 anos, ele permaneceu inconsciente. A partir deste momento, tudo na sua vida mudaria irrevogavelmente. Joaquim ficou imóvel, os seus pensamentos a lidar com o profundo impacto das palavras de Catarina. As suas palavras foram proferidas com tanta simplicidade e tranquilidade. No entanto, o efeito chocou-o como uma poderosa onda de maré. Sofia era a sua querida filha. As suas mãos fecharam-se nos seus bolsos enquanto ele lutava para manter uma respiração constante. Uma torrente de sentimentos surgiu através dele. Choque, raiva, descrença. Mas por baixo de tudo, jazia uma essência mais profunda e mais primordial. Ele tinha um filho, um facto que lhe tinha escapado completamente. Catarina moveu-se. A sua inquietação era evidente enquanto ela se preparava para a sua resposta. Os seus braços permaneceram cruzados, uma postura que sugeria que ela se estava a preparar para o que pudesse desenrolar-se a seguir. "Por que é que não partilhaste isto comigo?" A sua voz era suave, mas a agudeza era inconfundível. Catarina soltou um suspiro rápido. Os seus dedos roçaram a sua testa enquanto ela finalmente o olhava nos olhos. "Isto não era suposto desenrolar-se assim, Joaquim. Eu nunca tive a intenção de a manter longe de ti. No entanto, no momento em que descobri que estava à espera, já estávamos a desmoronar-nos. O teu foco no trabalho fazia-te sentir tão distante. Eu não tinha a certeza da melhor forma de te contactar." O maxilar dele apertou. "Como se tu tivesses tomado a decisão por mim. Tu assumiste que eu não seria afetado." Os seus olhos brilharam com um toque de irritação. "Eu presumi que tu poderias sentir um sentido de dever, que evitarias a responsabilidade, não por desejo. Eu queria ter a certeza de que a Sofia nunca sentiria que era um fardo enquanto crescia." Joaquim soltou uma risada sarcástica, abanando a cabeça em descrença. "Tu acreditaste que escondê-la era a opção mais sensata?" Catarina afirmou com convicção. "Eu acreditei que a estava a salvaguardar os nossos interesses. A dificuldade dessa escolha foi imensa. No entanto, na altura, parecia a única opção disponível para mim." Joaquim passou a mão pelo rosto, procurando estabilizar os seus pensamentos. Ele tinha construído toda a sua existência na razão, no domínio, enquanto elaborava decisões deliberadas. No entanto, esta era uma circunstância imprevista que ele nunca tinha antecipado. "Ela tem 3 anos, murmurou ele finalmente, a sua voz suavizada. 3 anos da vida dela desvaneceram-se. Tempo perdido para sempre. O rosto de Catarina suavizou-se, e pela primeira vez um toque de arrependimento brilhou na sua expressão. "Estou ciente", confessou, "e não vou tentar racionalizar isso. No entanto, Joaquim, eu nunca tive a intenção de te separar dela indefinidamente." Ele lançou-lhe um olhar penetrante. "Então, o que te
impediu de entrar em contato. Catarina fez uma pausa, soltando um suspiro lento. Eu temia que, se eu agisse, tu a reclamarias como tua. As palavras deixaram-no sem palavras. Ele olhou para ela, tentando captar o significado das suas palavras recentes. Eu não teria feito isso, disse ele, a sua voz tensa. Catarina olhou para ele nos olhos. O seu rosto era uma tela de emoções inescrutáveis. Não terias. Joaquim engoliu em seco nervosamente. Para ser honesto, ele encontrou-se incerto das ações que poderia ter tomado na altura. Ele tinha sido inflexível na sua jornada, inflexível na sua busca pela conquista. Teria ele lutado pela custódia? Teria ele tentado gerir a situação como geria qualquer outro aspecto da sua vida? Talvez Catarina tivesse razão. Talvez ele não fosse o tipo de pessoa em quem ela podia confiar para algo tão delicado como uma criança. No entanto, ele tinha se transformado em alguém completamente diferente. Eu quero vê-la, disse ele finalmente, a sua voz inabalável. Eu desejo entender melhor a minha filha. Catarina estudou a sua expressão intensamente, ponderando a credibilidade das suas palavras. Depois, gradualmente, inclinou a cabeça em concordância. Tudo bem, respondeu ela suavemente. No entanto, vamos proceder de acordo com as preferências da Sofia. Ela não te conhece, Joaquim. Não se pode simplesmente entrar no mundo dela e antecipar que tudo se alinhará perfeitamente num instante. Ele assentiu, a compreensão evidente na sua expressão. Ele expressou que não antecipava isso. No entanto, não tenho intenção de ir embora desta vez. Catarina observou-o intensamente, e pela primeira vez ele testemunhou uma mudança na sua expressão. As barreiras fortificadas permaneceram. No entanto, tinha aparecido uma fissura, uma fina rachadura no meio delas. Então começamos suavemente, comentou ela. O progresso desenrola-se gradualmente. Joaquim assentiu mais uma vez, o seu coração contraído por sentimentos que ele lutava para compreender. Durante anos, ele esteve convencido de que estava sozinho, que a única marca que ele deixaria no mundo era o império que ele tinha construído. Pela primeira vez, ele apercebeu-se dos seus erros e estava determinado a fazer tudo o que fosse necessário para recuperar o tempo que tinha desperdiçado. Joaquim sempre abordou as situações com confiança. Ele tinha orquestrado acordos multimilionários, confrontou-se em salas de reuniões com os executivos mais formidáveis e manobrou através de crises que teriam despedaçado aqueles de menor resolução. Enquanto ele ficava junto ao terraço do jardim do hotel, a antecipação invadiu-o enquanto esperava pela chegada de Catarina com a Sofia. Uma sensação desconhecida enrolou-se firmemente no seu peito. Como é que ele se apresentava a uma filha que não sabia da sua existência? Catarina tinha enfatizado que isto se desenrolaria gradualmente, seguindo o ritmo da Sofia. Joaquim entendeu esse conceito. Ele não antecipava que ela se apressasse a abraçá-lo, ou que se dirigisse a ele como pai de imediato. Mas o significado do momento ainda pesava muito sobre ele. 3 anos já lhe tinham escapado. Ele estava determinado a não desperdiçar mais um momento. A sua postura era tensa, mas firme. Os seus olhos profundos eram inescrutáveis. E ao lado dela, a agarrar a sua mão com firmeza, estava Sofia. O fôlego de Joaquim prendeu-se na sua garganta. Ela era minúscula. Mal chegava à cintura de Catarina. Os seus caracóis escuros dançavam suavemente com cada passo. E aqueles olhos azuis, que refletiam os dele todas as manhãs, brilhavam com uma serena curiosidade. Ela agarrou os dedos da mãe com força, insegura nas circunstâncias desconhecidas que a rodeavam. Catarina ajoelhou-se ao lado dela. A sua voz era um sussurro suave. Querida, este é o Joaquim. Ele
Ele é alguém que eu considero um amigo. Joaquim sentiu uma pontada aguda ao ouvir a palavra e amigo, mas manteve-se sereno. Ele entendeu a razão por trás das palavras de Catarina. Referir-se a ele como o pai dela diretamente poderia ter parecido demasiado intenso. Sofia olhou para ele. A sua cabeça inclinou-se um pouco, como se estivesse a examinar um enigma que lhe escapava. Ela ficou em silêncio por um momento, simplesmente a olhar para ele com aqueles olhos notavelmente grandes. Joaquim inclinou-se até a altura dela. Os seus movimentos eram deliberados e suaves. "Olá, Sofia." Ele falou suavemente. "É um prazer conhecer-te." Sofia moveu-se um pouco, olhando para Catarina como se procurasse consolo. Com um aceno de cabeça da mãe, ela finalmente encontrou a sua voz. "Olá." Foi apenas uma única palavra, minúscula e hesitante, mas causou uma sensação de tensão dentro de Joaquim. Ele ofereceu um sorriso caloroso, com o objetivo de acalmar os nervos dela. "Eu entendo que tu tens uma afinidade por puzzles. Isso é mesmo verdade?" Os olhos da Sofia brilharam com um rasto de curiosidade. Ela inclinou a cabeça com um gesto ponderado e deliberado. "Eu não sou particularmente bom neles", confessou Joaquim, mantendo um tom alegre. "Talvez tu pudesses partilhar o teu conhecimento comigo a qualquer momento." Sofia lançou outro olhar a Catarina, medindo a sua reação para ter a certeza de que tudo estava bem. Depois de uma breve pausa, ela assentiu novamente. Joaquim exalou lentamente. Ele não sabia que estava ao seu alcance. Podia ter sido pequeno, mas marcou o começo. Catarina manteve-se de pé. Os seus dedos deslizaram suavemente através dos caracóis da Sofia. "Por que não nos sentamos?" ela sugeriu, guiando-os para um local sombreado onde uma pequena mesa e cadeiras os esperavam. Joaquim seguiu-os. Os seus pensamentos ainda rodavam pelo peso de tudo. Diante dele estava a sua filha. Os seus dedos brincavam ociosamente com a bainha do seu vestido, enquanto ela lhe lançava olhares furtivos e inquisitivos. Catarina meteu a mão na sua mala e tirou um pequeno livro de colorir, juntamente com um vibrante conjunto de lápis de cor, colocando-os à frente da Sofia. "Sente-te à vontade para dar um pouco de cor ao teu trabalho enquanto conversamos. Está bem?" Sofia assentiu, abrindo o livro e escolhendo pensativamente um lápis de cor azul. Joaquim observou-a atentamente por um momento antes de decidir falar mais uma vez. "De que cor é que tu gostas mais?" perguntou ele. Sofia manteve o olhar baixo. No entanto, a sua resposta foi suave. "Lavanda." Ele sorriu. "Essa é uma excelente seleção. É um tom arrojado." Sofia lançou-lhe outro olhar, mantendo o seu olhar por mais um batimento antes de voltar a sua atenção para a página à sua frente. Joaquim soltou um fôlego, ajustando a sua posição na cadeira. Ele tinha antecipado o desconforto, mas agora que ele se encontrava realmente sentado com ela, ele entendeu a extensão do esforço que tinha pela frente. Catarina parecia ter uma intuição sobre os seus pensamentos, uma vez que ela quebrou suavemente o silêncio. Ela tende a ser reservada quando conhece novas pessoas. Joaquim assentiu ligeiramente. "Isso está perfeitamente bem. Vamos proceder de acordo com o ritmo dela." Sofia mergulhou na sua coloração enquanto Joaquim aproveitava a oportunidade para a observar de perto. Os contornos delicados do seu rosto, a forma como ela mordiscava o lábio com concentração e o suave enrolar dos seus dedos em torno do lápis de cor. Parecia quase um sonho ao aperceber-se de que esta pequena menina lhe pertencia, que ele tinha estado ausente dos seus primeiros passos, das suas primeiras palavras e de todos aqueles momentos preciosos que os pais valorizam. No entanto, ele estava determinado a não deixar que mais nada lhe escapasse. Depois de um tempo, Sofia fez uma pausa na sua coloração e olhou para ele. "Que cor é que tu gostas mais?"
Joaquim sorriu com um momento modesto, mas significativo. Ele expressou que acredita que agora ele entende. Roxo, parece bastante apelativo. Sofia olhou para ele por um momento. Depois assentiu, como se achasse a sua resposta satisfatória. Catarina observou a troca. Uma suave calor estendeu-se pelos seus traços. Joaquim entendeu que isto era apenas o começo. Mas pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava precisamente onde pertencia. Joaquim nunca tinha experimentado o tempo a fluir com um ritmo tão paradoxal, ao mesmo tempo lento e acelerado. Os dias depois do seu encontro inicial com a Sofia desenrolaram-se como caminhar na corda bamba. Cada troca meticulosamente medida, cada instante imbuído de um significado que ele nunca tinha previsto. Ele tinha construído a sua jornada profissional através da assertividade, através de aproveitar as oportunidades, através de se certificar de que os eventos se desenrolavam precisamente como ele os imaginava. No entanto, isto não era uma transação. Esta era a sua filha, e nenhum plano poderia compensar o tempo que tinha escapado. Ele e Catarina tinham estabelecido um ritmo cauteloso. Todas as manhãs ele encontrava-se com eles para o pequeno almoço no restaurante do hotel. Posicionado em frente à Sofia enquanto ela mordiscava a sua torrada com pequenas mordidelas meticulosas. Ela permaneceu tímida na sua presença, insegura do seu papel na vida dela. No entanto, ela tinha começado a abrir-se a ele. Inicialmente eram os pequenos gestos, lançando-lhe olhares enquanto ele falava, respondendo com um aceno de cabeça às suas perguntas. Ela começou a partilhar pequenas partes do seu dia com ele, mencionando o peculiar pássaro que tinha visto fora da janela do hotel e a sua aversão ao sumo de laranja, que ela achava demasiado azedo. Ele agarrava-se a cada palavra. Uma tarde, enquanto ele e Catarina relaxavam num terraço sombreado, com a Sofia absorvida no seu pequeno conjunto de brinquedos aos seus pés, ele finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o tinha estado a roer desde o momento em que descobriu a verdade. O que te traz aqui, Catarina? Ela desviou o olhar dele inicialmente. Os seus olhos permaneceram fixos na Sofia, observando como a sua filha organizava meticulosamente pequenos copos de plástico numa torre. Depois de um momento, ela expressou que precisavam de uma pausa. A vida em casa tem sido um desafio. Joaquim observou-a de perto, reconhecendo a tensão nos seus ombros. Ele tinha estado familiarizado com a Catarina, a ponto de poder sentir quando ela estava a esconder algo. Um desafio. Como? Catarina soltou um suspiro suave, finalmente dirigindo o seu olhar para ele. A Sofia tem perguntado sobre o pai dela. Algo dentro dele torceu-se com isso. O que é que tu lhe disseste? Catarina fez uma pausa, enfiando um fio de cabelo solto atrás da orelha. Inicialmente, eu expliquei-lhe que as famílias existem em várias formas, com algumas crianças a terem tanto uma mãe como um pai juntos, enquanto outras podem não ter. No entanto, ela possui uma grande inteligência. Joaquim continuou a perguntar implacavelmente. Ela estava curiosa para saber se tu existias, se tu estavas sequer consciente da presença dela. Joaquim soltou um fôlego, o seu olhar fixo na Sofia, que permanecia absorta na sua torre. A compreensão de que ela tinha dedicado a sua breve existência a refletir sobre ele, procurando respostas que permaneciam esquivas, causou uma dor inesperada no seu peito. Então tu trouxeste-a aqui, murmurou ele suavemente. Catarina assentiu subtilmente. Eu não tinha a certeza se os nossos caminhos se cruzariam. No entanto, uma parte de mim desejava secretamente que o fizessem. Joaquim olhou para ela novamente. A sua expressão era um mistério que o deixou intrigado. Tu alguma vez a terias partilhado comigo? Catarina engoliu em seco. Os seus dedos agarraram o apoio de braço da sua cadeira com crescente intensidade.
Não tenho a certeza, confessou. Eu desejava fazê-lo. Estive perto em inúmeras ocasiões, mas o medo impediu-me. Joaquim sentiu um conflito dentro de si mesmo. Ele hesitou em ouvir as suas razões, mas entendeu a necessidade de o fazer. De que é que tu tinhas medo? O seu olhar pousou nas suas mãos. Que tu me desprezasses, que tu a odiasses, ou que tu tentasses tirá-la de mim. Joaquim sentiu uma onda repentina de remorso. Ele tinha dedicado uma parte significativa da sua vida à noção de que o controlo era sinônimo de segurança, que o poder implicava uma ausência de vulnerabilidade. Ele tinha se transformado verdadeiramente no tipo de homem que Catarina tinha temido que usaria o seu poder contra ela. Eu nunca teria feito isso, disse ele. A sua voz era inabalável. Catarina olhou para ele nos olhos. Os seus olhos profundos examinaram-no. Eu desejei acreditar nisso. Por um longo silêncio, nenhum dos dois proferiu uma palavra. Anos de silêncio estenderam-se interminavelmente entre eles. Inúmeros pensamentos permaneceram por expressar. Depois a torre da Sofia desabou com um baque suave, e ela soltou um suspiro fraco de desilusão. Joaquim inclinou-se, reunindo meticulosamente os copos de plástico e empilhando-os novamente numa pilha ordenada. "Queres tentar de novo?" perguntou ele. Sofia olhou para ele brevemente antes de oferecer um aceno subtil de cabeça. Ela estendeu os seus dedos delicados, roçando levemente os dele enquanto aceitava o copo do seu aperto. Foi um momento comum, mas para Joaquim tinha um significado profundo. Catarina observou-os. Uma suave calor estendeu-se pelo seu rosto. Talvez os seus medos daquela altura se tivessem justificado. Talvez ele não estivesse totalmente preparado. Mas agora, finalmente, ele estava. E recusou-se a perder mais um momento. Joaquim sempre lutou com a paciência. Toda a sua existência girava em torno de decisões rápidas, ações arrojadas que não deixavam espaço para a dúvida. Ele era uma pessoa que estabelecia objetivos e os concretizava, que sempre se certificava de que não se perdia tempo no silêncio. No entanto, ele estava a chegar a compreender que só através da paciência é que ele conseguiria alcançar o que era verdadeiramente significativo. Sofia estava a começar a confiar nele, mas estava a desenrolar-se gradualmente, cautelosamente, a cada reviravolta. Ela ainda procurava a segurança de Catarina sempre que ele falava. Ainda fazia uma pausa antes de responder às suas perguntas. No entanto, ela estava lentamente a deixá-lo entrar no seu mundo. Ela permitiu-lhe sentar-se ao lado dela ao pequeno almoço, mantendo uma distância respeitosa da mãe dela. Ela permitiu-lhe ajudá-la a selecionar cores enquanto ela criava no seu bloco de desenho. Ela permitiu-lhe segurar a porta aberta para ela, exalando confiança enquanto ela passava sem uma pitada de hesitação. Embora fossem pequenos, Joaquim valorizava-os como triunfos. Uma tarde, ele ficou parado fora do pátio do jardim do hotel, a observar a Sofia enquanto ela se ajoelhava junto a uma fila de flores. Ela deslizou os dedos pelas pétalas, sussurrando suavemente para si mesma, de uma forma que lhe escapava aos ouvidos. Catarina sentou-se num banco próximo, mantendo uma distância respeitosa enquanto observava a Sofia, com a suave vigilância de uma figura protetora, atenta a cada uma das suas ações. Joaquim aproximou-se com lentidão deliberada, certificando-se de não surpreender a Sofia. "O que é que estás a fazer?" perguntou ele, mantendo um tom alegre. Sofia olhou para ele brevemente, antes de voltar a sua atenção para as flores. Ela estava a falar com as abelhas, disse com um tom simples. Joaquim levantou uma sobrancelha. "Oh, o que é que elas te dizem?" Sofia apertou os lábios, profundamente pensativa. "Embora estejam ocupadas e tendam a manter as suas conversas breves, eu sinto que elas apreciam as flores." Joaquim ajoelhou-se ao lado dela,
a observar as abelhas delicadas a dançar entre as flores. Ele nunca tinha parado para observar detalhes como este antes. O seu universo tinha sido perpetuamente avassalador, incessantemente impressionante. No entanto, enquanto ele se sentava ali com a sua filha, a ideia de abrandar parecia menos assustadora. "Tu gostas de flores?" perguntou ele. Sofia assentiu ligeiramente. "A mãe diz que elas dão alegria às pessoas." Joaquim lançou um olhar de soslaio a Catarina, que os observava com um ar de fingida indiferença. Ele virou-se para a Sofia. "Ela está certa. De fato, dão." Sofia ponderou sobre isto por um momento. Depois apontou para uma flor delicada de cor roxa pálida. "Essa é a minha favorita." Joaquim sorriu. "Eu lembro-me de tu teres mencionado a tua afeição pelo roxo." Sofia olhou para ele, com uma expressão de espanto, como se não tivesse antecipado que ele se lembraria de um detalhe tão pequeno. Ela ficou em silêncio. No entanto, uma mudança subtil brilhou no seu rosto, um matiz mais suave que emergiu. Joaquim deixou que o momento se prolongasse entre eles, sem pressionar ou apressar. Finalmente, Sofia levantou-se, escovando o seu vestido com um movimento delicado. "Eu estou com muita fome", declarou. Catarina aproveitou o momento para se levantar. "Eu concordo", disse ela, sugerindo que se dirigissem para dentro. "O almoço é já a seguir." Joaquim hesitou por um momento antes de começar a falar. "Que tal partilharmos uma refeição juntos?" Catarina lançou um olhar calmo a Sofia, procurando os seus pensamentos. Sofia inclinou a cabeça ponderando. Depois assentiu. "Está bem." Era uma afirmação hesitante, sem fervor. No entanto, também não rejeitava a ideia. Joaquim viu isso como um passo em frente. Enquanto eles entravam, uma sensação de calma invadiu Joaquim pela primeira vez desde que ele descobriu a verdade. Talvez ele se tivesse transformado de um simples estranho para algo mais significativo. Talvez, apenas talvez, ele estivesse a começar a evoluir para algo maior. Joaquim estava a começar a compreender que a confiança não era um bem que ele pudesse simplesmente exigir. Era uma jornada que ele precisava de empreender, pouco a pouco, experiência após experiência. Com a Sofia, cada pequeno triunfo tinha um significado. Nos dias que se seguiram, as suas trocas tornaram-se cada vez mais fluidas. Ela ainda experimentava os seus momentos de silêncio. Ainda fazia uma pausa ocasionalmente antes de se dirigir a ele. No entanto, a dúvida no seu olhar estava a diminuir. Ela deixou de se agarrar a Catarina quando ele estava por perto. Ela fechou a lacuna entre eles, já não duvidando da sua presença. Uma manhã, ele entrou na sala de jantar para ver a Sofia já na sua mesa familiar, com um prato de panquecas à espera dela. Catarina serviu uma chávena de café. O seu comportamento refletia uma nova sensação de tranquilidade que a tinha iludido durante dias. Joaquim puxou a sua cadeira e sentou-se, observando a Sofia, enquanto ela regava meticulosamente o xarope sobre as suas panquecas. "Estão boas?" perguntou ele. Sofia olhou para ele. A sua mente corria enquanto ela mastigava. Depois assentiu lentamente. "Estão bem." Joaquim tinha um sorriso astuto, apenas satisfatórias. Depois de uma breve pausa, ela comentou: "Seriam melhores com morangos." Joaquim assentiu com uma expressão grave. "Vou ter isso em conta para o futuro." Sofia observou-o intensamente, como se estivesse a medir a sinceridade das suas palavras. Em silêncio, ela empurrou o seu prato uma fração mais perto dele. "Se tu quiseres, podes comer um pouco." Joaquim sentiu uma opressão no peito. Foi um ato aparentemente pequeno, no entanto, vindo dela, tinha um significado que ela provavelmente não compreendia completamente. Ele agarrou o seu garfo. Ele cortou uma delicada dentada antes de saborear o sabor. Ele comentou que não estava mal, mas eu concordo contigo. Os morangos poderiam melhorar a sua qualidade.
Sofia ofereceu um sorriso subtil e contente antes de voltar a sua atenção para o seu pequeno almoço. Catarina, que tinha observado a interação em silêncio, lançou a Joaquim um olhar cúmplice. Marcou o momento inaugural em que a Sofia tinha escolhido partilhar algo com ele, e ambos estavam muito conscientes disso. Depois da sua refeição matinal, eles optaram por passear pela costa. A costa isolada do resort era tranquila, com as ondas a acariciarem suavemente a areia. Sofia vagueava entre eles. A sua pequena mão por vezes esticava-se para agarrar a de Catarina enquanto eles caminhavam. Joaquim observou-a enquanto ela se agachava para apanhar uma concha, examinando-a de perto nas suas mãos antes de a levantar para uma melhor vista. "Esta é linda", comentou ela. Joaquim tirou-a das mãos dela, examinando-a de perto. "De fato, tu gostas de apanhar conchas?" Sofia assentiu ligeiramente. A mãe diz que são como pequenos ecos do mar. Joaquim devolveu-lhe a concha. Nesse caso, seria prudente conservá-la. Sofia parou brevemente. Depois enfiou-a habilmente no bolso do seu vestido. Numa reviravolta surpreendente, ela estendeu a sua mão e agarrou a dele, deixando-o completamente espantado. Foi uma conexão delicada e efêmera. Os seus pequenos dedos envolveram os dele por um breve instante. Antes que ela a soltasse e se lançasse para de frente, o seu riso a ecoar enquanto a água dançava à volta dos seus pés. Joaquim permaneceu imóvel. Uma mudança profunda agitava-se dentro dele. Catarina, sentada ao seu lado, ofereceu um suave sorriso. "Ela está de habituar-se a ti", sussurrou. Joaquim exalou suavemente, o seu olhar fixo na Sofia enquanto ela rodopiava graciosamente pela costa. Ele confessou que acreditava que ele também se estava a habituar a ela. Pela primeira vez na sua vida, o encanto dos negócios, do poder e do sucesso desvaneceu-se, revelando que não eram as buscas mais significativas afinal. De facto, o fizeram. Joaquim tinha dedicado toda a sua existência à noção de que o sucesso era quantificado por números, receitas, fusões, quotas de mercado. Esses eram os alicerces sobre os quais ele tinha construído o seu universo. No entanto, enquanto estava parado na praia, a observar a Sofia a apanhar conchas, com uma expressão de pura alegria, ele apercebeu-se de que talvez estivesse errado o tempo todo. O resto da tarde desenrolou-se de uma forma que parecia quase de sonho. Enquanto eles passeavam pela costa, Sofia lançava-se para frente de forma intermitente, ansiosa por perseguir as ondas, apenas para regressar momentos depois, mostrando-lhe excitadamente outro tesouro que tinha desenterrado da areia. Com cada olhar, os seus olhos refletiam uma crescente confiança, como se ela estivesse lentamente a começar a aceitar que ele permaneceria ao seu lado. À medida que o sol mergulhava abaixo do horizonte, eles tinham reunido uma modesta variedade de conchas que a Sofia organizou meticulosamente numa plataforma de madeira junto às cadeiras de praia. Ela sentou-se com as pernas cruzadas, a examinar cuidadosamente cada item antes de os categorizar em grupos distintos. Joaquim observou, cativado pela sua inabalável concentração em algo tão aparentemente comum. Catarina sentou-se ao seu lado. Uma brisa suave agitou o seu cabelo escuro, enquanto ela mudava o seu olhar entre eles. "Eu nunca experimentei isto antes", ela murmurou suavemente. Joaquim olhou para ela, com o senho franzido. "O quê?" Catarina fez uma pausa, pesando as suas palavras com deliberação. "Uma presença paterna, uma pessoa que está empenhada e atenta, alguém que a olha com a mesma intensidade que tu possuis." Joaquim hesitou, lutando para encontrar as palavras certas para dizer naquele momento. Durante anos, ele tinha se persuadido a si mesmo de que a família era um fardo desnecessário, que o amor e as conexões eram meras distrações que iriam dificultar o seu progresso. No entanto,
Ao olhar para Sofia naquele momento, ele foi atingido por um profundo anseio por todos os momentos que lhe tinham escapado. Ele finalmente admitiu: o passado é imutável. No entanto, eu posso existir neste momento, se tu me permitires. Catarina olhou para ele. A sua expressão era um mistério que desafiava a interpretação. O que acontece quando formos embora daqui? Joaquim soltou um fôlego. Os seus dedos pentearam o seu cabelo. Ele também tinha estado a ponderar sobre isso. A sua estadia no resort parecia um refúgio isolado, um alívio fugaz do mundo cotidiano. No entanto, ele esperava que isto não concluísse quando eles desocupassem os seus quartos de hotel. Ele expressou o seu desejo de permanência. Ele desejou ser parte da vida dela, não apenas por um curto período de tempo, não apenas como uma presença remota que ela mal reconhece. Ele desejou assumir o papel de pai dela, apoiá-la de verdade. Catarina observou-o intensamente por um tempo prolongado, antes de ela finalmente falar. Significa a importância de estar presente, Joaquim. Não apenas durante os momentos de tranquilidade. Não apenas quando se alinha com a tua agenda. Ela não é uma transação para ser negociada. É uma menina que procura consistência, a desejar a segurança de que aqueles que a rodeiam permanecerão firmes. Joaquim inclinou a cabeça. O seu maxilar apertou. Estou ciente disso. Estou determinado a mostrar-te que sou capaz de satisfazer as necessidades dela. Catarina examinou a sua expressão, e naquele momento, ele testemunhou os últimos vestígios da sua incerteza a desaparecer. Então mostra-me, ela murmurou. No momento em que ele estava prestes a responder, Sofia aproximou-se, segurando algo firmemente nas suas mãos. Ela abriu os seus dedos delicados, revelando uma pequena concha branca, perfeitamente formada. Esta tem um significado único. Joaquim inclinou-se, aceitando cuidadosamente a concha da mão dela. É impressionante, comentou ele, o que a torna única. Sofia inclinou a cabeça, profundamente pensativa. Como é a última que eu descobri hoje? Parece uma concha da sorte. Joaquim sorriu. Uma calor estendeu-se através dele enquanto ele absorvia a pureza nas suas palavras. Então eu acho que a devemos conservar, comentou ele, como uma lembrança. Sofia assentiu com entusiasmo. Sem um momento de pausa, ela sentou-se no colo dele, a sua cabeça a descansar suavemente contra o peito dele. Joaquim sentiu uma opressão repentina no peito. Marcou o momento inaugural em que ela se aproximou dele de forma independente. Não solicitada e sem a reconfortante presença de Catarina, o gesto foi tranquilo, mas tinha um imenso significado. Catarina observou-os, e quando o olhar de Joaquim se encontrou com o dela, ele notou uma mudança no seu comportamento, algo parecido com a aceitação. Pela primeira vez na sua vida, Joaquim Teixeira sentiu que ele tinha realmente descoberto algo valioso a que se agarrar. Desta vez, ele estava determinado a não deixar que lhe escapasse. A elegância desta conclusão reside na sua resolução subtil, mas profundamente comovente. Não se trata de demonstrações extravagantes ou proclamações teatrais, mas sim de algo muito mais profundo: o compromisso, a confiança e a restauração gradual das conexões. Joaquim Teixeira começa esta narrativa como um indivíduo que mede o sucesso através do domínio e da autoridade, convencido de que as conexões emocionais apenas atuam como obstáculos. Em última análise, ele descobre que o sucesso genuíno transcende os confins da sala de reuniões. Gira em torno do que ele cultiva na sua vida pessoal. A evolução dos sentimentos de Sofia em relação a Joaquim é o que infunde nesta jornada tanta força. A sua hesitação em o aceitar completamente como seu pai adiciona uma camada de autenticidade à sua confiança. Desenrola-se em momentos fugazes,
permitindo-lhe juntar-se a ela na mesa do pequeno almoço, saboreando as suas panquecas, estendendo-lhe a mão com uma sensação de facilidade. O momento mais comovente ocorre quando ela se senta voluntariamente no colo dele, apoiando-se nele como se ela finalmente tivesse encontrado alguém em quem pode confiar. Essa ação solitária tem um significado maior do que qualquer palavra que se possa proferir. O papel de Catarina também tem uma importância significativa. Ela transcende o papel de um simples interesse amoroso. Ela encarna uma mãe ferozmente dedicada a salvaguardar o bem-estar do seu filho. A sua pausa não provém da malícia, mas de uma longa história de dúvida. Ela precisa de entender que Joaquim está genuinamente empenhado em permanecer ao lado dela, que ele não a abandonará quando surgirem os desafios. Quando ela finalmente o insta a que lhe demonstre, ela está a oferecer-lhe a oportunidade de se tornar o pai que a Sofia realmente merece, em vez de decidir esse destino por ele. A sensação de satisfação, neste final, surge do seu ritmo deliberado, evitando um movimento apressado para uma resolução impecável. Joaquim não resolve todos os problemas num instante, e a narrativa não termina com um improvável final de conto de fadas. Em vez disso, conclui com a segurança de algo genuíno. Um pai que finalmente assume a sua responsabilidade. Uma mãe que está a começar a recuperar a confiança. E uma criança que descobre que o amor pode existir sem condições. Esta história desenrola-se em torno do tema das segundas oportunidades, da busca para recuperar os momentos perdidos e da profunda compreensão de que a família transcende os meros laços de sangue. Trata-se de presença, de compromisso, da decisão de abraçar o amor mesmo em tempos difíceis. Em última análise, Joaquim descobre mais do que uma filha. Ele descobre algo infinitamente mais precioso. Ele descobre um significado que nenhum nível de riqueza ou conquista poderia alguma vez substituir.